Pois é, eu só sei que o CSA, que está disputando a segunda divisão, do Campeonato Brasileiro, anunciou hoje mais cedo, não sei se o CSA ou se é a empresa que é parceira do clube, mas a informação que chegou para todo mundo, né, do mundo da bola, é que o CSA informou a CBF que vai abandonar o campeonato. Abandonar o campeonato é fácil. Agora, as sanções que vai sofrer o CSA é que não serão nada fáceis. A punição é dura nesse caso. A CSA já forçou lá um WO, um pouquinho, há um mês e pouco atrás, e agora anuncia que vai abandonar o campeonato. Eu não sei como que o torcedor do CSA, como torcedor alagoano, está vendo isso, está entendendo isso, se está gostando, se é a favor ou contra a essa decisão do clube, da empresa, ou não. O que o torcedor acha disso? O que o torcedor pode fazer para ajudar? Né? Nessa hora é o torcedor que tem que ajudar. Ó. A gente não vê mais a Portuguesa de Desportos. Né? Portuguesa, ó, que disputou título aí nacional, inclusive. Cadê a Portuguesa? Então, torcedor do CSA, acorda, vai lá e abraça lá o seu clube, abraça lá o seu time. Abraça lá a sua razão de alegria dentro do mundo da bola. Deixando o CSA de lado e torcendo para que resolva lá. Amanhã tem... Amanhã, não sei se é amanhã, quarta-feira ou se é quinta-feira, mas essa semana, ainda no meio da semana, Corinthians vai decidir aí a vida dele. Corinthians e Atlético Mineiro vão decidir suas vidas no torneio internacional aí, né, sul-americano. Ambos perderam seus jogos, um dentro de casa e outro fora de casa. O Corinthians perdeu e agora vai ter que disputar lá em Quito para reverter o placar. Difícil pra caceta. Pensa que vai ser fácil não, porque não vai ser fácil. Até porque o Corinthians não vem jogando. O Corinthians continua naquela mesma batidinha dele, jogando daquele jeitinho, tentando ganhar de 1-0 ali, procurando não perder muito. Aí joga contra o Bahia, aí tem um pênalti a favor do Bahia, aí não dá, né? Então, o Corinthians vai passar um aperto lá. Né? E o Atlético Mineiro também, o Atlético Mineiro acho que perdeu por 2-1. E agora joga em casa, se eu não me engano. Quer dizer, supostamente deve ser um jogo menos difícil, não é mais fácil, menos difícil do que o do Corinthians. Mas aí eles é que tem que resolver isso aí. Tem essa situação de Sul-Americana, né, que é uma chance de conquistar um torneio internacional, né, torneio continental, e ao mesmo tempo tem que olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro principalmente, que já perdeu aí, se não me engano, 4 ou 6 partidas seguidas. O treinador já está sendo olhado atravessado. Acho bom não fazerem nada agora com relação à dispensa do treinador, porque não vai adiantar nada. É seguir com ele até o final e tentar melhorar. E o resultado do jogo, né, na Sul-Americana vai determinar até onde o Atlético pode ir. Né? E para ir a algum lugar, independente do resultado da Sul-Americana, não deve mexer no treinador não. Deixa ele seguir até o final agora. Agora não é hora. A mesma coisa o Corinthians, já estão começando a falar do Carille. Entendeu? Antigamente Carille era do caramba, né? Agora já estão começando a falar, questionar e tudo mais. O presidente do Corinthians teve que vir a público para falar que não é nada disso. Mas no fundo ele não está satisfeito não, pô. Não tá, a gente sabe muito bem que não está. Então eles vão ter que resolver a vida deles aí na Sul-Americana e depois voltar o seu olho para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai bem, obrigado, porque está lá em cima na tabela. Né? Fez uma campanha de recuperação aí, estava lá embaixo, não tinha a menor chance, né? E agora já está lá envolvido lá no, pode-se dizer, no G6. Né? A abertura do segundo turno do campeonato ocorreu agora nesse final de semana. O Botafogo foi quem foi quem inaugurou a abertura do segundo turno. E o Botafogo tinha um jogo muito difícil contra o São Paulo, mesmo sendo em casa. Olhando para o time, para o elenco do São Paulo, qualquer um haveria de convir que o jogo seria difícil, independente de onde fosse jogado. E assim foi. São Paulo abriu o placar, o Botafogo empatou ainda no primeiro tempo, e no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, deu um mole lá,
e acabou perdendo o jogo para o São Paulo. Agora, São Paulo também está bem colocado e tudo mais, tem elenco, tem caixa para desenvolver um pouco mais, né? Mas assim foi, o Botafogo, o Clube Carioca, que abriu o segundo turno, perdeu para o São Paulo, né? No domingo, ainda no próprio sábado mesmo, houve o jogo entre Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo já tinha batido esse adversário aqui no primeiro turno. Era um jogo também difícil, uma responsabilidade muito grande do Cruzeiro nesse jogo contra o Flamengo, que da mesma forma que o Carille, né, o Rogério Ceni também vem sendo cobrado e tudo mais. Cruzeiro em crise administrativa, financeira, e isso está refletindo também dentro do campo. Então, é o que eu já disse num vídeo anterior, vídeos anteriores. Rogério Ceni fez a escolha dele deixando o Fortaleza indo para o Cruzeiro, porque era o Cruzeiro. Ele não queria perder a chance de ser treinador de uma grande camisa, uma grande marca, e deixou o Fortaleza e foi lá para o Cruzeiro. A coisa não tá fácil lá, entendeu? Torcer para ele dar um jeitinho lá e tudo, mas a coisa não está fácil. Então, pressionado, agora depois dessa derrota para o Flamengo, se eu não me engano já é a quarta, né, seguida, ele já saiu da posição de pressionado para questionado e vai ter que capinar sentado, porque o Cruzeiro tem 18 pontos. Vai ter que fazer pelo menos mais uns 30 pontos para ficar de forma tranquila, né, garantir de forma tranquila, relativamente tranquila, a permanência na primeira divisão. Se for 45 pontos, meu amigo, tem que fazer mais 30 para ficar com 48, deixar 3 de sobra ali para poder dar troco na hora que precisar, né? Então, faltam 18 jogos, tem que ganhar 10 em 18, o Cruzeiro tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito, assim como o Fluminense também. 18 pontos, tem que fazer os mesmos 30. Né? E se você olhar a tabela aí dos 5 próximos jogos aí desses dois clubes aí, a tabela não é boazinha para eles não. Entendeu? Então, vai ter que ver isso aí. Cruzeiro, Fluminense, abram um olho, porque na parte de baixo lá, aqueles que o pessoal achava que já estava morto, que era a Avaí e CSA, começaram a ganhar o jogo deles aí. Entendeu? Então, se o Fluminense, em 2009, o Fluminense se abraçou, a torcida o abraçou, tá vendo aí, ô Figueirense? Presta atenção. A torcida abraçou o Fluminense se abraçou com a torcida e havia 1% de chance do Fluminense não cair. E deu esse 1%. Se o pessoal do Fluminense estiver pensando assim, grande possibilidade de reverter essa situação. Mas isso também dá direito dos outros pensarem também. CSA não tem que pensar assim, Avaí não tem que pensar assim, Chapecoense não tem que pensar assim, Goiás não tem que pensar assim. Goiás já deu um salto legal, se não me engano já está em 12º, entendeu? Dependendo do jogo, o próximo jogo aí acho que é fora, acho que é contra São Paulo, alguma coisa assim, depois a gente vai ver isso, entendeu? Então, da mesma forma que o Fluminense tem direito de pensar nessa possibilidade, relembrando 2009, os outros também têm. Mas o Fluminense naquela época tinha um time, né, cara? Tinha um time, tinha um patrocinador forte e tudo mais. E quando precisou da força, né, financeira, administrativa, o Fluminense foi e se safou. Mas e agora? E agora, José? Que o elenco do Fluminense é fraco, todo mundo sabe disso. A situação financeira lá está complicadíssima. E agora? Né? Esse 1% vai repetir, o raio vai cair de novo no mesmo lugar? Engraçado que a escolha do raio, né, o pedido do raio para cair no mesmo lugar é sempre na hora que tá ruim para você, né? Se estiver ruim pro outro lá, você não acredita que o raio vai cair no mesmo lugar. Mas questão de raio aí é com especialista. A gente não é especialista nisso. A gente vê jogo, joga e gosta de falar sobre futebol, né? O Vasco também jogou, né, já abriu o segundo turno aí também no jogo contra o Atlético Paranaense, que veio com o time mesclado aqui. E o Vasco empatou o jogo, né, somou um pontinho. É importante a soma desse ponto aí. Se perdesse também estaria em situação complicada. Entendeu? Então foi essa a abertura aí do segundo turno para os clubes cariocas. Os paulistas, o São Paulo veio aqui e ganhou do Botafogo. O Santos, que até então era segundo colocado, se não me engano,
tomou uma goleada do Grêmio dentro de casa, 3-0. Né? Corinthians ganhou do Bahia. Teve um pênaltizinho a favor do Bahia que ninguém deu, que o juiz não deu, não pediu VAR nem nada. Né? Aí o Corinthians foi lá e ganhou 2-1. O Palmeiras foi lá e ganhou do Fortaleza também, com uma bolinha chutada cruzada batendo na perna do jogador do Fortaleza, e o Corinthians ganhou. Né? De Minas, o Atlético perdeu ontem, né, para o Avaí, né, esse mortinho, que eu sempre estava falando que não ganhava de ninguém, mas que uma hora ia ganhar de alguém. Se eu não me engano, já ganhou 3 aí seguidos, não sei se for o Avaí ou se for o CSA. Entendeu? Eles vêm pontuando aí agora, e aí só tem esse turno agora, não tem 3 turnos não, hein? É só esse turno agora aí para correr atrás. Os caras estão correndo atrás lá, entendeu? O Cruzeiro perdeu para o Flamengo, né? Internacional jogando no domingo contra a Chapecoense, um jogo que eu vi e não achei que o Internacional esteja fazendo um bom futebol. Ou seja, como houve essa desclassificação na Copa do Brasil, até o jogador recuperar, e tem que recuperar rápido, né? Tem que recuperar rápido, porque não dá para esperar, não dá para ficar sentindo quando é eliminado, quando perde um jogo, e nem dá para ficar festejando durante muito tempo quando consegue um triunfo. Ganhou, festejou dentro do campo, foi para casa, no outro dia já tem que treinar. Então, pelo jogo que o Internacional jogou contra a Chapecoense, pela dificuldade, se tiver jogando só isso aí, vai se complicar aqui amanhã contra o Flamengo. E o Flamengo tem que levar a sério, porque o Internacional só tem essa competição. Vai botando a cabeça no lugar, e o melhor momento para colocar a cabeça no lugar é fazer um grande jogo contra o líder do campeonato e, se possível, ir buscar o resultado positivo. Que é melhor do que isso? Então o Internacional vem para aqui amanhã, não joga D'Alessandro, não joga Rafael Sobis. São 2 desfalques, duas presenças importantes para o Internacional. E para o Flamengo é muito bom que esses caras não joguem. Eu não sei no Flamengo se Everton Ribeiro vai jogar agora. Tem que dar uma olhadinha bem, porque o dia 2 de outubro já está logo ali. Né? O Flamengo joga agora com o Internacional, depois joga com São Paulo, depois pega, se eu não me engano, aí Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, sem os 2 jogadores aí convocados. E nesse intervalo aí vai ter Grêmio aí, dia 2. Então tem que ver como é que está essa situação do Everton Ribeiro aí, que é essa lesão que nunca resolve. Né? Bahia perdeu, né? E esse pessoal aí do meio de tabela para baixo estão fazendo seu campeonato aí, e quando eles entraram no campeonato já sabiam o campeonato que iriam fazer. Me parece que o pessoal do Fluminense não acreditou que o campeonato do Fluminense seria disputado entre Fluminense, com todo respeito, Fluminense, Botafogo, até mesmo Vasco, e mais Fortaleza, Ceará, Goiás, Chapecoense, Avaí, CSA. Né? Ninguém acreditava no Santos, ninguém acreditava no Atlético Mineiro, né? Que ainda no início do primeiro turno chegou até ficar na liderança, se não me engano. O Santos todo mundo sabe que ficou na liderança, a Palmeiras ficou na liderança, e agora é o momento do Flamengo ser o líder. Mas essa liderança aí é transitória. Alguns, né, entre os 3, 4 primeiros colocados, poderão passar por lá ainda. Outros a gente sabe que não vão passar. O torcedor tem a maneira de falar, vocês estão falando, segue o líder, segue o líder, segue o líder. Muitos dos torcedores queriam falar isso. Né? Não terão essa chance, porque não vão passar pela primeira posição, não irão passar. Tem que dar graças a Deus se conseguirem se manter no meio da tabela sem risco de queda. É o caso de muitos aí. Né? Então, no final da semana, tiveram esses jogos que já falei, referente aos Carioca, e tiveram mais aí, esses jogos aí dos outros clubes. Né? O Atlético Mineiro perdeu para o Avaí, como já falei, enfim, os resultados já aconteceram. Né? Agora tem o seguinte, tem os próximos jogos aí. Os próximos jogos aí, o jogo da próxima rodada. A próxima rodada é a 21ª rodada. Tem aqui anotadinho aqui. O Flamengo vai encarar o Internacional, o Palmeiras vai encarar o CSA, o Santos vai encarar o Fluminense, Internacional e Flamengo tá. Corinthians e Chapecoense, Botafogo e Bahia, Goiás e São Paulo, Vasco e Atlético, né? Atlético Mineiro, Ceará e Cruzeiro, Fortaleza e Atlético Paranaense, né? E São Paulo e Goiás, tá? Grêmio e Avaí, né?
E enfim, são esses os jogos aí da próxima rodada, né? Jogos na quarta e na quinta-feira. Ficou-se aí um tempo aí sem jogos no meio da semana, mas agora voltou e vai ter que correr. Então quem aproveitou aí as folgas aí no meio da semana e recuperou o jogador, intensificou a forma física aí, agora vai ter que mostrar aí, o elenco vai ter que responder positivo. No caso de Flamengo, de Palmeiras, né, de Santos, né? Vão ter que responder aí, o elenco vai ter que dizer que está pronto para encarar essa maratona aí, né? Sobre Flamengo e Grêmio também, o jogo do dia 2, continua essa guerrinha aí, o Renato falando de lá, o presidente falando de lá. Até então, a direção do Flamengo estava quieta, mas aí Marcos Braz resolveu responder com um tom até que não deveria ter entrado nessa, responder que se a temperatura aumentar lá, também aumenta aqui. Então, a cutucada do Renato, a cutucada do presidente do Grêmio, ela está sendo insistente e está conseguindo entrar dentro do complexo rubro-negro. Porque o Marcos Braz já falou, o mais importante é o jogador e a comissão técnica não se envolver nisso. Se tiver a nível de presidência, a nível de direção lá, o problema dele lá dentro do campo é outra coisa. Eu acho que o jogador do Flamengo não vai entrar nessa aí não. Eu acho que o jogador do Flamengo aprendeu como é que lida com essas coisas, né? Então é isso, minha gente. Então, ó, você vê aí, ó, Avaí, CSA pontuando, Fluminense e Grêmio não pontuam. Eu tô insistindo nessa coisa aí porque a coisa tá feia. A coisa tá feia, tá difícil para Cruzeiro e Fluminense na zona do rebaixamento, hein, gente? Abra o olho porque ganhar 10 jogos em 8 jogos não é fácil não, hein? Não é fácil não, entendeu? Então, meu irmão, tem que correr muito atrás aí se quiser conseguir alguma coisa. Tá certo? Então, é isso aí. Ontem lá o Messi ganhou mais uma vez lá. Eu não sei que hora que vai acabar esse negócio de Messi, Cristiano Ronaldo, Marta. A gente já sabe direitinho o que vai dar. E já há bastante tempo que dá sempre o mesmo resultado, né? Tem que aparecer outros aí para dar uma esquentada nisso, né? Mudar um pouquinho esse cenário. Então a gente entende que o futebol então está muito nivelado, porque há anos que dá sempre a mesma disputa, né? Então o futebol está muito desnivelado, tá certo? Então, um bom início de semana aí. Hoje é terça-feira, daqui a pouco amanhã já é quarta, meio de semana. Mas vamos pedir a Deus aí que tenhamos aí dias de paz, né, dias de conforto para a família que perdeu a menina aí de forma violentíssima. Eu de manhã, passando assim de canal, eu vi, tinha lá uma entrevista com os pais da menina, eu só aguentei ver 2 minutos só. Porque, sei lá, eu acho que é sensacionalismo, né? Sei lá, eu acho que é tirar muito proveito do sofrimento alheio. E não dá pra ficar assistindo aquilo não. Eu só aguentei 2 minutos e tô fora. Não dá. Gosto de ver isso na TV, não gosto de receber vídeo de nada dessas coisas. Eu sei que a realidade é essa, é dura, mas eu tô fora. E eu só peço, todos os dias eu peço. Antes de vir pra minha cama deitar e ao levantar, todos os dias eu peço proteção e a guarda de Deus, não só para mim e minha família não, para todos nós. Essa aliança entre nós não pode faltar não, porque é a maior das esperanças que a gente tem de alcançar dias melhores nas nossas vidas. Um abraço e boa tarde para todos.